Aleluia. Aleluia. Salmos, capítulo 1. Eu acho que toda vez que eu venho falar de Jesus aqui, né, eu dou uma notícia triste, né? Porque a gente está vivendo um momento. E esse contrabaixo aqui, ó, o gasofilácio, que a gente coloca as ofertas, que agora por causa da pandemia nós tiramos. O pastor que me vendeu ele faleceu essa semana. Amigão mesmo. Então é uma verdade, né? Que a pandemia ela não escolhe, a doença ela não escolhe religião, não escolhe se é homem, se é mulher, se é feio, se é bonito, se é saudável, se não é, se tem a comorbidade ou não tem a comorbidade. Onde eu trabalho, eu perdi pessoas que era professor de educação física. O rapaz que está quase morrendo lá, né? Aquele comediante, tem 40 e poucos anos de idade. Ele só não morreu ainda. Vocês podem até falar, o pastor falando isso, né? Ele só não morreu ainda porque ele tem dinheiro. Ele gasta uma média de 20 mil reais, 24 mil reais por dia com a equipe médica. Porque se ele não tivesse dinheiro, com certeza ele estava num corredor, sem ar, sem UTI, e já estava morto. Então, a nossa esperança é Jesus Cristo. Não tem outra porta, viu, irmãos? A gente se cuida, mas temos que passar por isso. Em nome de Jesus, temos que passar por isso. Todos acharam? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Feche os vossos olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Obrigado, Jesus Cristo, por cada pessoa que aqui está, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, no seu lar, na tua casa. Jesus Cristo, Espírito Santo, vai de encontro, Senhor, cada um, Senhor. Vai confortando e consolando, meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, cada um que perdeu um ente querido, cada um, Senhor, que perdeu um amigo, uma amiga. Ó, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor está vendo tudo, Senhor, que anda acontecendo. Aqueles que tiverem, Senhor, no seu caminho, Senhor, andando, Senhor, conforme a tua lei, meu Pai. Não estão morrendo, não. Estão indo para a glória. Jesus, abençoa, Senhor, a vida de cada um. De cada pessoa, Senhor.
Restaura, Senhor meu Deus, a saúde de pessoas que estão nesse momento internadas. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui saudável, protegido, Senhor, nas suas santas mãos poderosas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmão, quando a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, bem-aventurado a pessoa que não anda no meio dos escarnecedores. Claro que tem gente que faz uma interpretação diferente, né? Tem gente que faz uma interpretação diferente. Eu sou evangélico, eu fui chamado para fazer a obra, não vou me misturar. Não é bem assim, viu, irmãos? Não é bem assim. Por erro de pessoas nessa época que foi escrito o Salmo, o primeiro, as pessoas começavam a interpretar esse Salmo primeiro dessa maneira. O Fabrício era uma pessoa pecadora, uma pessoa que não valia nada, uma pessoa que andava tudo torto, eu nem cumprimentava ele. E não é bem assim, irmãos. Haja visto, quando chegou nosso Senhor Jesus, ele começou a mudar tudo esse conceito. Jesus, ele não procurava, Fabrício, cristão para falar de igreja para ele, dele para cristão. Ele não falava de, não. Claro que a gente vê, né, irmãos de algumas igrejas aí que fica caçando cristão em outras igrejas. Você chega para a pessoa e fala, não, eu já sou evangélico, aí continua falando ainda. Não, mas eu sou evangélico, eu sirvo ao Senhor. Não, mas, sabe, amém. Você vai falar com a pessoa é evangélica, a pessoa já tem Jesus Cristo no seu coração, fala, amém, glória a Deus, continua firme que eu vou caçar um que não conhece ainda. Ah, mas eu não posso ficar conversando com escarnecedores, que senão o que os outros vão me falar? Nós temos que ter uma consciência grande no nosso coração, irmãos, que nós somos óleo. E óleo, quando é jogado dentro da água, não se mistura. Você pode estar com algumas pessoas que não seguem o caminho do evangelho certinho, mas você não se contamina, porque você é óleo. E hoje em dia nós estamos cansados de ouvir sobre influenciadores e influenciado, não é isso? Mas para você ser um influenciador, primeiro você tem que ser influenciado. Sabiam disso? Para qualquer coisa, tanto para o bem quanto para o mal. Uma pessoa, uma criança que nasce no meio de família cheio de bandido, a tendência dessa criança ser bandida é muito grande. Mas não é porque ela tem culpa, porque é o que ela começa a aprender desde pequenininho. Nós somos exemplo na nossa casa. Você como pai, você como mãe, você é exemplo para o seu filho. Esquece aquele negócio, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Para a criança isso não resolve. E aí o que acontece? Nós não somos bom exemplo na nossa casa, a tendência dos nossos filhos não ser bom exemplo é enorme. É enorme, é gigantesco.
E é aí que entra esta parte de você sentar no meio de escarnecedores, na hora que você não é mais influenciado, e sim influenciador. Quando Jesus fala que eu não posso mandar uma pessoa no meio de um covil de lobo despreparado, ele está querendo dizer, primeiro eu tenho que preparar a pessoa. Primeiro eu tenho que chegar para o Fabrício, desde que ele começou, e ensinando. Falou, não é bem assim, é assado, é desse jeito, é desse jeito. Por quê? Porque você tem que aprender a pessoa a ser influenciador. Ou vocês pensam que eu nasci no evangelho influenciador? Não. Não, eu nasci no evangelho, já nasci num berço evangélico, graças a Deus por isso. Desde pequenininho, escola dominical, desde pequenininho, cantava na igreja, mal pra caramba, mas cantava. Orava na igreja. Porque da minha família, os meus irmãos, ninguém canta bem. Se for cantar, espanta. Todos. Mas as minhas irmãs já cantam bem, né? Então, o que acontece? Ninguém nasce influenciador. Você nasce e começa a ser influenciado. E aí você vai vendo qual é a sua característica dentro de uma igreja, principalmente, nós estamos falando de igreja, de que maneira você vai deixar ser influenciado. Você vai tentando. Nós que somos, não vamos dizer velho de igreja, né? Nós que somos mais experientes em igreja, né? Você vai tentando. Não é nada errado você tentar. Eu tentei tocar na igreja, eu tentei tocar instrumento de percussão, tentei cantar, tentei fazer um monte de coisa. E aí uma hora você tenta um negócio, você gosta, realmente você é tocado, o povo gosta, porque o que faz um pastor não é o pastor, é a recepção. Não adianta eu querer ser pastor na marra. Não adianta. O que faz ser um influenciador são os influenciados. Você começa a ser referência. As pessoas começam a falar, não, pastor fulano é uma bênção. Pastor fulano é um homem, a pastora fulana é uma mulher de Deus, o pastor fulano é um homem de Deus, e começa a dar referência. Você não precisa você ficar falando, se engrandecendo, porque o próprio Jesus Cristo, irmãos, na palavra ele fala, ele nunca se engrandeceu, ele sempre fala, é você que diz. É tu que falas que eu sou. É assim. É desta maneira que funciona. Ainda fala, né, que quando nós temos um prazer, fala assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma coisa que eu sempre falo aqui, viu, irmãos? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre gostei de falar isso. Ninguém é obrigado a estar aqui na igreja. Ninguém. Irmão e irmãs que tem medo de pastor, que fala, se eu não for na igreja, o pastor vai brigar comigo. Então está fora da realidade de um adorador. Vocês sabiam disso?
está fora. Ah, eu tenho que ir. Eu já vi gente falar isso, viu? Eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for, a pastora vai me pegar no meu pé. Irmãos, isso aí já era, já foi esse tempo. Tem que ser ao contrário. Tem que acordar, já falar com vontade. Falar, hoje eu vou para a igreja em nome de Jesus. Eu quero estar lá em nome de Jesus. Eu quero ouvir uma palavra para o meu coração se alegrar em nome de Jesus. Tem que ser assim, irmãos. Vir para a igreja com medo do pastor é melhor não vir. Só para estar de moral com o pastor, só para estar de bem com a pastora? Não, não faça isso. Procura estar legal com Jesus Cristo. Procura estar certo, estar firme com Jesus Cristo. E aí você tem que ter o prazer. Olha só como que é gostoso falar, né? Prazer. Uma hora e meia, 2 horas que você fica aqui, você fica prazeroso. Porque também se você vier e ficar pensando não sei no que, estragou tudo, você perdeu seu tempo. Devoção significa entrega total. Entrega total. E o que eu gosto de passar aqui para o pessoal dessa igreja, assim, ó, dessa maneira, eu não quero ganhar nada. Eu quero entregar. A partir do momento que eu venho para a igreja a fim de ganhar alguma coisa, não de Jesus, né, de Deus, eu ganho o resto desde que eu nasci. Eu já não estou fazendo já a minha parte de devoção. Eu também já falei já muitas vezes aqui, quando eu estava fazendo a faculdade de teologia em 1999, irmão. Chegou uma igreja lá, abençoada, e falou assim para mim, olha, nós vimos as tuas referências, eu já estava para fazer já o estágio. Que as pessoas, alguns falam TCC e outros falam a parte de monografia, mas o TCC você tem que fazer uma parte da prática. E o que é a prática? Você tem que ir nas igrejas, não é na sua igreja não. Você tem que ir em igrejas diferentes e assistir o culto, participar, e depois pegar uma assinatura lá do pastor que você esteve lá. E aí teve uma igreja que quis me contratar, para mim ser pastor da igreja. Eu falei, não, eu estou fazendo teologia, não é para ganhar dinheiro, não. Eu falei, não, reitor, eu estou fazendo teologia para me conhecer um pouco mais e saber o que eu estou falando. Eu não estou fazendo teologia para me ganhar dinheiro, não, porque graças a Deus eu tenho minha profissão, eu trabalho. Graças a Deus. Mas assim que o senhor quiser, só fala comigo. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a se preocupar com a tua profissão, começa a tirar a devoção. Começa a tirar a devoção. Você ter um salário, pastor Fabrício tem um salário para receber, ele sabe quanto que ele vai ganhar todo mês, é uma coisa diferente. Só que você vai ter que estar aqui, né, todo dia, direto, mas você vai ter um salário. Mudou a história. Mas não, quanto mais eu orar, mais eu buscar, mais eu chamar as pessoas para me mais eu vou ganhar. Aí é outra história. Você pode até concordar com isso. Mas
O Ministério Leão de Judá não concorda. Pastor tem que dar dízimo, é exemplo. Pastor tem que trabalhar, é exemplo. Se ele estiver desempregado, for mandado embora, aí a igreja sustenta ele, é exemplo. Como qualquer pessoa que estiver necessitada, a igreja faz de tudo para ajudar, que é exemplo. Mas não pode tirar o nosso prazer de adorar ao Senhor. Temos que ter o prazer na lei do Senhor e meditar ela de dia e de noite, irmãos. Não é só quando está na igreja, não. Porque tem gente que fala agora com essa pandemia, você sabe o que aconteceu? Está crescendo esse ministério. Tem um ministério aí que está crescendo, que é o ministério dos 100 igrejas. Não é 100, número 100 com C, não, viu? É 100 com S. Tipo, para que eu preciso ir para a igreja? Eu sou o templo do Senhor, para que eu preciso ir para a igreja? Eu não preciso ir para a igreja. E tem um YouTube aí que fica falando direto isso aí. Ele desce além de todos os pastores. Claro que ele não vai descer além em mim, porque ele não vai ganhar nada, né? Quem é o pastor Toninho, né? Na fila do pão, né? Ele desce a lenha nesses que você fala mal, já dá repercussão, né? Os irmãos, os adoradores sem igreja agora tá levantando e está crescendo, viu, irmão? Está crescendo. Para que ir para a igreja? Eu não posso, eu não sou o templo. O pastor fala que eu sou o templo do Espírito Santo. Por que eu tenho que ir para a igreja? Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu posso ficar em casa, adorar a Deus, adorar ao Senhor em casa. Nós estamos aqui até com um número bom. Mas eu posso até errar, viu? Mas eu acho que nem 10% que está aqui adora ao Senhor em casa. Nem lembra. Lembra que é evangélico, lembra que é de Jesus, lembra tudo, mas pegar a Bíblia, cantar uns 2, 3 hinos lá, né? Dobrar o joelho e orar umas meia hora. Quando vem na igreja, aí sim, aí lê a Bíblia, aí ora, aí canta. É para isso que tem que vir à igreja. E fala tudo errado ainda. Fala que Jesus Cristo não montou igreja. Jesus Cristo pregava nos lugares. Mas tem que saber quando você vai falar essas coisas. Você acha que uma sinagoga lá naquela época, lá em Israel, suportava a multidão que que acompanhava Jesus Cristo? Você acha que entraria nas igrejas? Não cabe, né, irmãos? Ah, mas Jesus Cristo... Mas Jesus Cristo não tinha igreja. Ele não precisava de igreja, irmãos. Mas só que quando Jesus Cristo tinha 12 anos de idade, o que ele falou para sua mãe Maria? Ele ficou aonde? Eles foram para uma festa. Aí, de repente, Jesus Cristo, com 12 aninhos de idade, sumiu da sua mãe e do seu pai, que era José. Aí passaram-se uns 3 dias, que Maria e José foi dar falta do seu filho, porque estava tudo no meio de parentalhada. Quem tem família grande sabe o que é isso, né? Seu filho, né, se ajunta com os primos, com não sei mais quem, mas ei, pronto, você larga, deixa, está tudo em casa, né? Você nem sabe se está lá, se não está lá. Quem assistiu Esqueceram de Mim sabe como é que é.
né? É daquele jeito. Quando você vai ver, vai contar, está faltando. E Maria tinha mais filhos, então ela estava à vontade. Aí voltaram para procurar, vamos procurar onde está, né, meu filho, 12 anos só, uma criança. Quando chegou lá, ele estava discutindo com os doutores letrados dentro da sinagoga, dentro da igreja. Falando da palavra de Deus, do Torá e tal, e pá, né, com bastante propriedade. Aí Maria chegou, meu filho, o que você anda fazendo, meu filho, porque você abandonou seu pai e sua mãe? Mãe, eu estou na casa do meu pai. Olha só. Jesus Cristo, com 12 anos, falou para a mãe dele, não, eu estou na casa do meu pai, fazendo as coisas do meu pai. E aí tem gente que fala que igreja é invenção. Se o próprio Jesus falou que a igreja era a casa do pai dele. Então você tem que levar a sério. E outra. Versículo 3 fala assim, ó. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo que você fizer, dentro desses versículos 1º e 2º que nós lemos aqui, com devoção, com amor, com caridade. Só caridade não vale, viu, irmãos? Não adianta, né, Fabrício? Você faz um monte de coisa o ano inteiro errado, pisa na bola erradamente, aí acha que no final de ano, você levando cestas básicas na favela, você vai ser perdoado. Vai não. Caridade é bom, caridade ajuda, caridade mata a fome, mas a obediência é melhor. Fosse assim, e os pobres? Pobre tem condições de fazer doações de cesta básica, eles têm que receber e não dá. Como que vão pagar o pecado deles? Então não é bem assim, não. Só que se você, tudo que você fizer, dentro desses quesitos, aonde você colocar a mão, prosperará. E a prosperidade, irmãos, não está só na riqueza, não, viu? Não é só na riqueza, não. Prosperidade está em todos os aspectos também. Na saúde, seus filhos saudáveis, a sua casa não dá muito defeito, seu chuveiro, a resistência do seu chuveiro não queima direto. E assim vai. A prosperidade, ela é vários passos que a gente tem. Só que primeiro você tem que aprender a ser influenciado. Se você não aprender a ser influenciado, como digo, não aprender a primeiro ser aluno, não tem como você ser professor. Isso faz parte da nossa cadeia, desde o nascimento até a nossa morte, nossa velhice e morte, que é a parte natural. Ninguém nasce sabendo. Quem lê, sabe mais. Tem que ler a palavra, principalmente.
E quando você começa a ler, irmão, a Bíblia, você sai bastante anos na frente, porque você não deixa de ser influenciada ou influenciado negativamente por pessoas que usam isso aqui de maneira errada e muitas vezes usam isso aqui de maneira pessoal. A pessoa sabe, a pessoa conhece um pouco disso aqui, mas ela sabe também como influenciar para o lado que ele vai ser beneficiado. Está cheio. Infelizmente, está cheio. Ensina o evangelho de maneira errada. Só que aquele negócio, né? Existe os espertos. Desculpa da expressão, porque existe os bobos. O esperto, ele só se dá bem no meio dos bobos. Existem as pessoas aí no meio evangélico, influenciadora, esperta, porque existem os influenciados que não estão nem aí. Que é tudo mastigadinho. Não, o pastor vai pregar, eu aprendo. O pastor vai orar, eu estou doente, ele vai orar para mim. O pastor vai fazer isso, o pastor vai fazer aquilo. Tudo na mão do pastor. Aí é lógico. O pastor fala para você, com essa pandemia, se você não vier para a igreja para trazer o dízimo, você está em pecado. Você acredita. Ele não fala para você vir para a igreja, ele fala, se você não vier, não trazer o dízimo para a igreja, entregar aqui, você está em pecado. Aí falta o que para você? Isso aqui, ó, um pouquinho de palavra, nem tudo. Pronto, você acredita. Eu falo isso, irmãos, não é só para vocês, não. Aonde eu trabalho, vem pessoas conversar comigo e falam isso, que o pastor dele falou que ele está em pecado porque não está indo para a igreja e que não se sabe. E o que o pastor aqui fala para ele? Eu só falo assim, meu amigo, cada um tem o pastor que merece. Cada um tem o pastor que merece. Você está lá? Você acha que teu pastor está errado? Sai de lá, não fica falando mal do pastor, não. Deixa o pastor lá, ele que se vira com Deus, ele que paga as contas dele com Deus. Caça um lugar onde o pastor realmente ensina a palavra. Caça uma igreja onde realmente você vai aprender o que é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Que tem muitos irmãos antigos que ainda não estão libertos, irmão, porque não conhece a verdade. Você não conhecer a verdade. Como você vai me questionar se eu falar alguma coisa diferente daqui? Você vai fazer assim, concordo. E eu estou falando a maior coisa errada aqui, você concorda. Agora, se você conhece a verdade, você fala, não é bem assim, não. Funciona assim, irmãos. É igual lá onde eu trabalho, aparece equipamento novo, o que eu tenho que fazer? Velho, do jeito que eu estou. Tem que pegar a apostila lá e olhar e ler e reler, porque a empresa que monta o negócio não te dá um curso bom, não. Ela dá um curso só para vender. Aí você vai esmiuçando ali, ó, vai vendo todos os esquemas, tudo direitinho, onde que entra, onde que sai. Opa! Aí se você realmente conhece o que acontece, deu um defeito, você vai lá e já arruma. Se você não conhece, deu um defeito, vai continuar o defeito. É a mesma coisa. Falam coisas erradas para você daqui do altar para você aí, você não conhece, vai continuar errando. Nós não podemos, nós não estamos mais na época, irmão. Olha, hoje temos celular,
Hoje temos YouTube, hoje tem um monte de coisa que você pode ver coisas da Bíblia, história da Bíblia. Mesmo que o pastor não passe tudo para você, você tem que levantar, pesquisar. Para chegar na igreja, vamos ver o que o pastor vai pregar hoje. Eu, de vez em quando, eu trago, um esboço de história. Aí, se você já viu em algum lugar, você começa a entrar na mensagem. Tem que ser assim, irmãos. Viu, Fabrício? Nós não podemos ter medo de irmãos conhecedor da palavra. Não. Eu tenho amigos pastores que falam assim, não, quanto mais ignorante o povo for, para mim é melhor. Eu tenho, lógico. Eu falei, eu não. Você ensina lá, pastor? Eu falei, eu vivo ensinando. Até a minha vida é um ensinamento para as pessoas que me conhecem. Então, eu falei, eu vivo ensinando, eu gosto de ensinar. Por quê? Jesus Cristo também ele fazia isso, irmãos. Ou você pensa que Jesus Cristo chegava e pregava? Não. Ele falava para a multidão uma coisa, depois ele chamava os 12, vem cá, senta aqui. Você entendeu o que eu falei para o povo? Mais ou menos. Então agora eu vou te explicar. Ele explicava. Ele ensinava. E mesmo ele ensinando os 12, todos nós sabemos, né? A maioria caiu fora na hora que ele foi preso. Só que Jesus conhece os nossos corações, irmãos. Tanto é que ele chegou para Pedro, depois que ele ressuscitou tudo, ele chegou para Pedro e falou assim, Pedro, você me ama, Pedro? Eu amo, mestre. Mas você me ama mesmo? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Aonde que se apacenta ovelhas, irmãos? Tem que ter um rebanho, tem que ter um lugar para apacentar as ovelhas. Não é eu apacentar umas ovelhas, eu vou um dia na casa do Fabrício, outro dia na casa da irmã Tininha, outro dia na casa da irmã Jana. Não. Apacentar as ovelhas, falou, todo mundo aqui, vem cá. Ovelhas gostam de viver em rebanho. Apacenta minhas ovelhas. O apacentar é isso, ó. Traz todo mundo para o abrisco. Quem conhece a passagem das 100 ovelhas, sabe o que significa isso? Traz. Aqueles irmãozinhos desavisados, viu, Fabrício? Que fala que ele e a igreja não vai vir mais para a igreja, tem que ir lá buscar e trazer aqui. É ovelha desgarrada, ferida, machucada. Traz aqui não, vamos junto com todo mundo lá. Eu vou passar, eu não quero ficar passando 90 vezes. Eu passo uma vez, já vou passar para 90. E aí, a irmã Jane, ela dá o testemunho dela, o que acontece? A outra irmã que está lá, que quase não conversa com a irmã Jane, fala, meu Deus, parece que é eu também, olha, eu estou vivendo isso. O que é isso? Inflamação, vai inflamando, vai aquecendo, a fé vai aumentando. É por isso que nós necessitamos de igreja, irmãos. Já estamos carentes de igrejas sérias. Mas nós necessitamos de igreja. Para quê? Para quando Jesus vier buscar a tua igreja, a gente estejamos todos preparados. Preparado. Preparado na palavra. Preparado no conhecimento.
quando você vê alguém, você vai falar de Jesus para alguém, irmãos, vou ensinar vocês vão falar de Jesus para alguém, a pessoa fala assim, eu já sou evangélico, amém, glória a Deus. Eu já conheço a palavra, amém, glória a Deus. Vai atrás de quem não conhece. Nós temos que antecipar a vinda do Senhor Jesus. E para antecipar a vinda do Senhor Jesus, todos têm que ouvir a palavra de Deus. Amém?